Bom dia, muito bom dia, meus queridos irmãos do canal da Comunhão e Amor Sem Fronteiras. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja e permaneça nos nossos corações. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje estamos eu e Frank aqui para trazer aqui a palavra do dia, pelo poder do Espírito Santo de Deus, né? Agradecidos por essa oportunidade que o Senhor nos concede desse dia, no canal da Comunhão e Amor Sem Fronteiras, debaixo do manto de aliançamento apostólico com os nossos bispos, o Bispo Márcio e o Bispo Enivalda. Estamos vivendo a série deste mês, dentro do propósito do mês, né? Já a primeira série, dentro do propósito do mês, o Deus de compromisso para filhos compromissados, com base em Daniel capítulo 6, versículo 10. E o nome dessa série é Conhecendo o Deus de Compromissos. Olha, meus irmãos, precisamos conhecer, conforme a palavra diz, né, que quem chega até a Deus é necessário ter certeza, conhecê-lo, acreditar que ele existe e que ele é galardoador. E nessa série, a gente vai entender, vai aprender o que é o tamanho do amor de Deus, né? Imensurável, e o compromisso dele para abençoar, galardoar, cumprir com as suas promessas na vida daqueles que servem a ele. Então, o nome da série é Conhecendo o Deus de Compromisso, as 7 alianças de Deus com a humanidade. Olha só, preste atenção nessa série, não disperse a sua mente. Hoje estamos no segundo dia, ontem foi o nosso querido Bispo Castro que ministrou, e nesse segundo dia, sendo hoje 9 de maio de 2025, sexta-feira, uma sexta-feira abençoada, que logo mais às 20 horas teremos culto aqui em Bauru. Já quero ir adiantando aqui, será o culto de comemoração do Dia das Mães em Bauru. Então, você que puder compartilhar com a gente. E seguido da campanha da chave, o quinto dia da campanha da chave, tudo junto, né? A pastora Jane vai ministrar poderosamente para nós nesse dia a palavra, né? Teremos louvor, teremos o momento ali, a comemoração, né, do Dia das Mães, e também teremos a oração profética de libertação para os nossos pertences, fotos, tudo que você levar será da mesma forma. Porque às vezes as pessoas ficam pensando, Frank, né? Será um culto. Então, o culto de domingo está sendo trazido para hoje. Um culto completo, né? Mas é um culto completo que já vai estar conjugado, né? A oração de libertação dentro da campanha da chave, sendo o quinto dia. Tudo junto, .com.fé, meus irmãos. E todos quanto puderem, levem um prato de salgado para a gente estar congratulando, né? Confraternizando esse Dia das Mães pós encerramento do culto. Amém, meus queridos? Louvado seja o Senhor. Mas aqui, Frank, a aliança noética. O tema desse dia, a aliança noética, o compromisso de Deus com a vida humana. Isso é exponencial, Frank. É expandido na terra e no céu. Essa série precisamos prestar muita atenção. Quem tem um pouquinho de dificuldade de estudar a palavra, isso aqui é uma escola. É uma escola profética, é escola de profeta. Gênesis 12, do 1 a 3. Comunhão e amor sem fronteiras. Não vamos esquecer, está completando 7 anos. E dentro desse número 7, a perfeição de Deus, nós podemos nos comprometer em estar agradecendo a Deus com a nossa oferta do número 7. Não é numerologia, não é nada coisa errada.
é dentro da palavra, tá? Ah, mas não, o inimigo só copia. Deus que criou tudo. Amém, meus queridos? Louvado seja o Senhor, Pai, nesse dia. Nós já oramos, claro, abençoa todas as famílias da terra, desde Israel a Jerusalém, cobre com teu sangue, guarda nossas mentes, a mente de Cristo, guarda a nossa mente espiritual, guarda a nossa mente física, Pai, guarda a mente da nossa alma, para que nada nem ninguém na circunstância física venha nos desconectar da tua palavra, venha nos roubar. Guarda-nos, Senhor, nesta palavra, nesse entendimento, e teus servos, meu Pai, ali em Guarulhos, tem, Senhor, gastado tempo, Pai. E no nome do Senhor Jesus, nada pode nos conectar da tua presença, Senhor, da tua palavra, da essência da tua palavra, do conhecimento da tua palavra, porque o motivo de errarmos, Senhor, nas circunstâncias, na vida, no reino aqui na terra, é por não conhecer a tua palavra. Então, Senhor, venha expandir na nossa mente, tira toda distração. Pai, nos dias de hoje nós temos observado uma distração em todos os lugares. Então, as mentes estão dispersas. Cobre com teu sangue, envolva cada um com a tua graça. Vem com fogo do teu espírito nesta manhã. Oh, Anagaiassou, Ramanagassúria, Ekamacheia. Espírito Santo de Deus, envolva cada um. Os que estão saindo para trabalhar agora. Meu Deus, os que já saíram. Ou os que já chegaram do trabalho. Quantas pessoas trabalham à noite? Que possam ouvir a tua palavra, que possam ser alimentados desse pão diário no Espírito, porque o nosso Espírito precisa ser alimentado. Este é o pão diário do nosso Espírito, é a tua palavra, é a palavra lida, é a palavra ministrada, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da tua palavra. Então, Pai, em nome de Jesus, abençoa todos os nossos irmãos do canal da Comunhão e Amor Sem Fronteiras, todos os nossos irmãos da face da terra, todos quantos estão sofrendo, Senhor, por falta de parar e ouvir a tua palavra, ler a palavra. Pai, eu repreendo o ladrão que tem roubado o tempo das pessoas, das mulheres, Senhor. Quantas mulheres criam ali o tempinho, mesmo com criança pequena, para fazer estudo da tua palavra e elas são bem-sucedidas. Todas quantos estão reagindo assim, agindo e reagindo contra a distração, estão sendo bem-sucedidas. E aquelas, meu Deus, que fica justificando a falta de tempo, estão embaraçadas. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor sabe a preocupação que sobe no nosso espírito, quando de saber que pessoas, milhares delas, se comportam assim, ausente da tua palavra. Como que elas conseguem, meu Pai, ficar sem ouvir a palavra? A palavra é alimento. Então, a nossa oração é essa, que todos venham resistir à distração. O que é a distração? É um tempo maior na televisão, é um tempo maior em outras coisas, conectado com outras coisas. Nada é proibido, exceto aquilo que rouba a nossa integridade com Cristo. Nós jamais, poderíamos cometer o erro, Frank, de ser contra a distração, o lazer de alguma forma. Até porque a mente, ela precisa também ser refrigerada, mas com algo bom, não algo que vai contaminar, não algo que vai sabotar a essência dela em Cristo. Então, em nome de Jesus, Pai, já estou gastando 9 minutos, abençoando o dia de cada um que está no trabalho, que venha, Senhor, conseguir, meu Pai, as metas, que venha ser aberto portas de emprego nesse dia, que as respostas que as pessoas têm feito diante do Senhor, meu Deus, que tem levado para o altar os pedidos, confiadamente na tua palavra, hoje vem acontecer as respostas. Hoje é um dia de fechamento, hoje é um dia de resposta em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meu amor? Bom dia. Agora o Frank vai explanar um pouquinho esta palavra,
né, dentro do tema de hoje, a aliança noética, o compromisso de Deus para com as nossas vidas. Gênesis 12, do 1 a 3. Meu amor, pode ler. Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para que nesse dia nós venhamos ter a compreensão, a dedicação e buscar o entendimento da palavra de Deus, para que nós não entramos em contradição. Aleluia. Para que nós, digo assim, não pecamos, porque a palavra é a verdade. A palavra nos leva a não pecar, né, amor? É o que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ninguém vai. Então essa história vai refletir muitas coisas em nós hoje. Aleluia. Então, vamos ler um pouquinho da história que se encontra aqui em Gênesis 9, 11 e 12. Depois eu vou explanar um pouquinho da história. Capítulo 12, meu amor, você vai ler? 12, do 1 a 3. Capítulo 9, 11 e 12. Dizendo assim, ó. O 11. É a aliança que Deus faz com Noé. Tá. Estabeleço a minha aliança convosco. Aleluia. Não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Graças a Deus. Está falando de água. De água. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança. Aleluia. Que faço entre mim e vós. Amém. E entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétua geração. Aleluia. Então não acontecerá mais. Amém. Então o sinal que Deus deu para nós, continuando aqui, está, porém nas nuvens o meu arco. Este é o sinal. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Aleluia. E sucedeu que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-eis, e me lembrarei da aliança eterna. Aleluia. Entre Deus e todos os seres viventes, de toda a carne que há sobre a terra. Oh, glória. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Graças a Deus. Então, quando Deus fez isso, aí fala aqui, quando parou, saíram e Deus deu uma ordem. Então, meus irmãos, essa história, todos devem ter lido. Glória a Deus. Então, quando foi terminando o tempo de Adão, o povo foi crescendo, foi multiplicando e foi pecando muito. Então, isso, Deus já ficou irritado com essa situação. Verdade. Aí Deus resolveu dar cabo em tudo isso. Mas como que a palavra fala, lá em Amós 3,7, que Deus não faz nada antes de revelar aos seus servos e profetas? E foi aonde que Deus foi averiguar a terra, ver se não achava nenhum. Aí a palavra fala, não fala que Deus achou Noé, fala que Noé achou graça em Deus. Então aqui no verso, a história começa em Gênesis 5:32. No 5:32 diz assim: era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Então, nessa época, Noé tinha 500 anos e Deus visitou ele. Por quê? Porque a palavra, eu vou ler aqui no 6:8.
500 anos e gerou 100. Já foi começar a gerar, aí que o ainda casou, né? Gênesis 6:8 diz assim, ó. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Aleluia. Eu quero explicar para os irmãos como Noé achou graça no Senhor, porque ele andava no mandamento. Então, Aleluia. quando você está lendo a Bíblia, você depara com situações, você fala, se assusta É, do que Deus faz para a humanidade, do que Deus é, a grandeza de Deus, é. a bondade de Deus. Então, a maioria dos seres humanos não tem esse conhecimento, acha que a vida se entorna em torno de si. Mas a palavra nos alerta que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Verdade, Pai. E a palavra também nos fala que a glória de Deus está sobre toda a terra. Aleluia. Então, por que Noé achou graça? Noé achou graça. Aí, como que Noé, lá no verso 9, diz assim: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Glória a Deus. Agora eu te pergunto, amor, como que Noé andava com Deus? Porque ele andava na justiça de Deus. É. Agora você me pergunta, o que é a justiça de Deus O na que é andar terra? com Deus, né? Ah, Deus está aqui do meu lado, alguém está vendo? É em espírito, em É obediência. andar na obediência, na É, palavra. Não existe nada, nada contra a palavra, que nem Paulo falou, né? Não existe nada não existe nada contra a verdade, além da verdade. é. Então são coisas que a gente tem que prestar muita atenção. Como que eu sempre tenho O que falado, nos favorece? como eu Andar tenho na lei da falado, verdade. que Pedro nos alertou tudo isso para nós não sair fora da situação. É, Porque quando você está andando na verdade, você está sendo mirado. Quando você não anda com o mundo te persegue. é. Foi o que Noé fazia. E o povo Se começou a andar falar com assim, o mundo anda com você. o Porque o pessoal, mundo aprova quando você está a favor dele, a favor do que está rolando no mundo. Se a gente falando amém, 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 aí o mundo fala amém para você, te abraça. Aí as pessoas ficam tudo ali na contaminação dos ensejos do mundo. Quando você anda com Deus, você fica, o mundo cria um ranço de você. Lembra o ranço de Noé? Ah, é um velho caduco. Imagina, falando que está fazendo uma arca, que vai vir chuva, né? Zombaria. Você lembra que na ficção o povo então, mas aí, faz. aí cumpre aquilo que está lá em Hebreus, falar, ao ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o coração. Coração. Então, quando Deus correu aquele boato que ia ter um dilúvio, ia acontecer, aí Noé prestou atenção. Aí Deus visitou ele e falou com ele. Sim, Da mesma forma que Deus falou com Abraão depois, falou, é com né? você. Da mesma forma Se comprometeu com ele, Que né? Deus fez Adão e deu a ordem e falou com ele. Mas É, Noé foi rigorosamente obediente. é, Aí Deus deu toda a coordenada, como que ele falou, ó, vai acontecer, que a terra vai acabar, vai matar todo mundo, mas se você quiser se salvar, né? Porque a palavra fala que não é nem por força, nem por violência. eu vou dar um escape. Se você quiser se salvar, você vai construir uma arca. Aí deu todo o modelo, todo o projeto para Noé. E ajudou, né? Os anjos ajudam, a gente sabe disso. E aqui, ó, a irmã falou, a arca tinha três andares. 3 andares. Naquela época, hein? Quantos É, anos atrás? ela Já fala que era ela, que uma ela, coisa que ela, chique. que ela media aqui, ó, 32 metros de largura e 14 metros de altura. Amém. Glória a Deus. É o cumprimento da aliança noética. Dava em vagão, fala assim, que dava equivalente a 522 vagões de carga. Glória a Deus. Olha o Que tamanho, né? grande. Também, Então, né? aqui, Foram os aqui animais, casais de animais, tudo para lá,
Para dentro da mais ou arca. menos 45 mil animais. É. Você vê se não é Deus. Como que Noé ficou praticamente um ano recolhendo animais? Um ano. E a construção da arca, sabe quanto tempo demorou? Ah, Mais 100 meu anos. Deus. Que quando Noé entrou na arca, Noé já tinha 600 anos. Glória a Deus. E a E terra fez rolando, a tudo terra cheia isso, de você gente, vê, gente rebelde. dos animais que foram obedientes, entrou tudo de um a um, de dois em Casal, dois. casal. E Noé preparou também, Deus falou para Noé, para fazer, Noé não deixou de fazer holocausto. E a água, quando Deus falou, você não profetizou do número 7? Deus, quando foi, fez toda a arca, falou em 7 dias vai chover. Então, enquanto Noé estava construindo aquilo ali, Noé não tinha nada. Quem preparou a ferramenta para ele? Ele mesmo fez tudo. Sim. Glória a Por isso Deus. que demorou todo esse tempo, 100 anos, uma Verdade. geração de hoje, né? É. E hoje a pessoa, você diga uma palavra para a pessoa quer que já teve acontecido ontem. É. E não anda na obediência, já quer extraviar, já quer. Por isso que existe essa estresse no mundo, que a pessoa quer para ontem, né? Verdade, Então, amor. é isso que aconteceu no mundo anterior das Glória a águas, né? Deus. Então, E o Senhor se cumpriu e realmente choveu ao 7º dia e o e a água povo ficou, para morreu. os irmãos terem noção, choveu 40 dias e 40 noites, né? É o profético, né? É, 40 dias e 40 noites. 40 noites. Jesus foi para o deserto, ficou 40 dias. É, Moisés, no deserto, 40 anos, é. né? Então, 7 e 40. Então a Tá matemática, ligado, né? a Uma matemática matemática de que é Deus. ligada no tempo do Então, Senhor. deu para entender a aliança que Deus fez, Sim, deu para entender o que é o que Deus mostrou para ele, o sinal, o arco-íris. Muito não entende, né? Acha que é nuvem, porque encontrou não sei o quê, o é, significa é que é aliança, a falta de sonda, né? palavra, né, amor? Olha lá, ó Deus. Quando estava no Deus dando o sítio, sinal da aliança. a gente via o arco-íris todinho assim, aquele arco-íris formado de um lado da terra, via que ela pegava uma parte da terra, formava o arco em cima, e a gente falava que É o Senhor mostrando o sinal da aliança nós falava que estabelecida. os peixes subiam pelo arco-íris, saíam. É. Tudo falta de entendimento da palavra. Meu povo erra por falta de entendimento. Não lê a palavra e não busca entendimento no espírito para ter clareza na palavra, né? Fica tudo meio obscuro. Precisamos buscar clareza. E a clareza da palavra, a revelação, só vem pelo Espírito Santo de Deus. E esse ensinamento desse mês é um esclarecimento para nós. Se alguém errar, é porque não está andando na palavra, na É, obediência. amor. Ouvir a voz do Espírito Nos tempos Santo. de Noé, as pessoas não queriam ouvir, né? Ouvir a voz do Espírito Santo. Porque está esclarecendo todos os sinais de Deus, É, né? é os sinais de Porque o Deus, salmista para que os nossos sonhos sejam realizados. vem falando, Deus falou com sinais para tudo, né? Frank, quem obedece os sinais de Deus, que ele dá sinal. Ninguém anda aleatório. Ninguém. O Senhor fala no espírito, fala no coração, fala através do profeta, fala através dos tempos, nos sinais, pela palavra profética que está na Bíblia. Ninguém está andando assim com a boca aberta, como dizia minha mãe, Ninguém está aleatoriamente, assim, exceto as quando, pessoas que não têm lucidez de espírito, quando vai né? chover, você De olha e mente. vê a nuvem escura, vai chover. Aí É, quando você vê o vento, fala, já está vindo a chuva, tudo é né? sinal. Aí, quando a chuva é forte, o que acontece? Vem o trovão. Vem o temporal. Vem antes o trovão, começa a Até as trovejar, crianças falam, ó o temporal, tá vindo um começa o temporal. relâmpago, né? Por quê? Porque a chuva é forte, porque o tempo lá em cima o vento está forte. É, Então, são meu os sinais. amor, para findar aqui,
Eu vou falar o que Pedro falou sobre essa aliança de hoje. O apóstolo Pedro falou aqui, ó. Você tem um minuto para ler, amor. Eu só vou ler só. 2 Pedro 2, 4, 9, né? Digo assim: ora, o Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitaram no inferno e entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Não poupou o mundo antigo, mas perseverou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando vir o dilúvio sobre o mundo, aqui fala 7, mas foi 8, né? Do mundo de ímpios, né? No 2 Pedro 3, 5, 6 e 7, só para esclarecimento, ó. Todo aquele sabeis também que eles manifestou para tirar o pecado, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem... Está errado aqui. Aqui é Pedro, falando Pedro. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como deste o princípio da criação. Amém. Porque deliberadamente esqueceram do longo tempo que houve céu, bem como a terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Glória a Deus. Pelas quais viveu o perecer o mundo daquele tempo, afogado na água. Ora, os céus que hoje existem e a terra pela mesma palavra tem sido entesourado para o fogo, estando reservado para o dia do juízo, a destruição dos homens ímpios. Verdade. Quem pecar agora... Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, graças te damos. Oh, meu Deus, por isso eu já orei no início, abençoando meus queridos irmãos todo esse dia. Porque eu conheço meu esposo e eu sei que ele quer trazer mais relatos bíblicos. Em nome do Senhor Jesus, receba a palavra do Senhor no seu coração. E nós nos comprometemos, daqui a pouco estarei orando à tarde, a oração da tarde. Estamos aqui na palavra do Senhor, no jejum e na oração, abençoando as famílias da terra. Cita a sua área, seja curado, seja liberto de toda dor no corpo, de todo mal, de toda doença, toda enfermidade, em nome de Jesus. Seja curado, meus irmãos. Seja bem-sucedido nesse dia, que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz, para que você possa levantar, triunfar, toma nota do dia que o Senhor fez para você. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemos nele. Consagre a Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pega a tua cruz. O que é a nossa cruz? As nossas tarefas. Vai trabalhar. Nós abençoamos que estão viajando, Pai, na terra, nos ares, nos mares, nas empresas, nas escolas, crianças que estão nas escolas, os que estão doentes nos hospitais, em todos os lugares da terra, que estão em eminências. Meu Deus, os missionários, servos do Senhor, toda a autoridade eclesiástica, civis e físicas, nós oramos abençoando no nome de Jesus, que a aliança que o Senhor tem com cada um de nós se cumpra nesse dia, chamado hoje, nessa sexta-feira, exponencial. Teremos culto às 20 horas, aguardamos todos os irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Tenha todos um excelente dia, de norte a sul, de leste a oeste, de vida em vida, de pessoa em pessoa, nós abençoamos. Amém. Cita a sua área, se unja. Estamos aqui com óleo, entramos em concordância com tudo que você apresenta aí. Toma a sua água, seja curado e pode aplaudir a Jesus. Tenham todos um excelente dia. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.